Graça e paz, queridos, chegou o grande dia. Sejam bem-vindos, muito obrigado por terem se inscrito nesse curso. Vamos juntos aprendendo a palavra de Deus. Estou muito empolgado com esse projeto, que Deus possa falar ao teu coração. Eu tenho certeza de uma coisa, com você com pouco ou grande conhecimento de Gênesis, você não vai sair dessa aula do jeito que você chegou. Eu tenho certeza que você vai sair daqui cheio de conhecimento da palavra de Deus. Tá ok, queridos? Eu já queria pedir para você não desistir, não desista. Eu sei que às vezes dá um desânimo, às vezes, em alguns, a gente costuma ver grupos de estudo que começam com muita gente, de repente começa a sair um, começa a sair outro. Essas aulas estarão sendo gravadas e ficadas no YouTube. Então você pode assistir quantas vezes você quiser, vou estar passando o link, você vai assistir a aula quantas vezes você quiser, você tem como baixar as aulas, eu já falei no outro vídeo. Então, que você possa fazer o melhor proveito dessa aula. Ok, querido? Nós vamos começar hoje o livro de Gênesis, sendo que antes eu queria fazer uma introdução básica sobre a Bíblia. Eu acho importante a gente entender como a Bíblia foi escrita, né? A forma, a estrutura dela. Então, eu acho importante. Isso vai melhorar na nossa leitura do livro de Gênesis e os demais livros que estaremos estudando para frente. Então, eu acho importante a gente estar fazendo uma introduçãozinha básica, tá bom? E eu vou estar lendo aqui minha apostila que eu fiz, que vocês vão ter acesso, sendo que nesse momento que eu vou estar lendo, não vou estar olhando para a câmera. Então, não se atente a isso, né? Eu não vou estar focado na câmera na hora. Não se atente a isso. Se atente à informação que eu vou estar te passando. Eu tenho certeza que vai ser preciosa para você. Ok? Então, vamos lá. O nome vem do grego biblio, que significa pergaminho, papiro ou livro. Assim como uma biblioteca é um lugar onde são guardados livros, a Bíblia é um conjunto de livros em um único lugar, de forma organizada. Pegaram a raiz aí do biblium, né? Bíblia, biblioteca. E essa organização dos livros da Bíblia se chama cânon. Talvez vocês vão escutar até de outras pessoas essa palavra, cânon. Às vezes você vai escutar cânon bíblico, cânon do Antigo Testamento, cânon do Novo Testamento. É a organização da Bíblia, ok? E ela é dividida por temas. Um exemplo disso é que o primeiro livro escrito da Bíblia não é Gênesis. O primeiro livro escrito da Bíblia foi Jó. Só que quando a gente abre nossa Bíblia, não é Jó o primeiro livro, certo? Porque Gênesis fala do início das coisas, da criação. Então, o primeiro tema é Gênesis, entendeu? São 66 livros no total, são 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo, escritos em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. O hebraico, a língua oficial do povo hebreu. O aramaico foi o período do cativeiro babilônico, né? O exílio babilônico. Na Babilônia se falava aramaico, e então teve algumas partes que foi escrita nesse período e do Antigo Testamento. Então, algumas partes vão estar em aramaico. Depois eu posso estar passando para vocês aí quais são essas partes. Eu passo lá no grupo. E grego, que é o Novo Testamento, a língua do Novo Testamento. Nós sabemos do Império Grego, depois do Império Romano, e a língua que se manteve, né, da época foi o grego. É como se fosse o inglês hoje, né, a língua oficial aí mais usada da época. Tá bom? Esse é o período do Novo Testamento, o período da época de Jesus. Foi escrita num período de mais de 1.500 anos, por dezenas de autores. São cerca de 40 autores. Cerca de 40 por quê? Porque tem livros
da Bíblia que não se sabe o autor, é colocado como desconhecido. Se deduz alguns autores, mas não pode bater o martelo porque não tá, a Bíblia não é enfática sobre quem é o autor ali. Às vezes você pega um estilo literário, a forma de escrita, e parece ser fulano, mas não pode bater o martelo, então não se sabe quem é aquele autor de determinado livro. Hebreus é um deles. Então, o que acontece? Por isso, cerca de 40 autores, ok? Esse número pode variar por causa disso. Com essa variedade de idiomas, 3 idiomas, e lugares, né, geografia, por todo esse tempo, 1.500 anos, é normal uma variedade de estilo literário escrito para público diverso, né? Você imagina que são vários autores em várias partes ali do Oriente Médio, né? Onde foi escrita a maior parte, e aí você pega um período de 1.500 anos. É muito tempo. E a Bíblia antigamente, ela não era como a gente tem hoje, organizadinha, né? Como eu falei do cânon. Eram rolos. O rolo de Isaías, o rolo de Jó, o rolo de Gênesis, o rolo de Êxodo. E eram vários rolos que compunham a Bíblia. Ok? A Escritura é clara o bastante para que qualquer pessoa entenda os pontos essenciais da fé. Aquilo que é básico de conhecimento nosso. Ao mesmo tempo, quando lemos de um modo mais aprofundado, nos deparamos com alguns enigmas e também questões de sentido mais específicas que requerem conhecimento do ambiente histórico, cultural e intelectual da Escritura. O contexto histórico inclui o conhecimento de informações acerca de personagens, as pessoas que participaram daquilo, os autores que escreveram, a cultura da época, a economia, a geografia, o clima, a agricultura. Isso é importante. A agricultura, por muitas das vezes, você sabe em que período foi escrito aquilo, se foi no verão, se foi no inverno, de acordo com a agricultura. A arquitetura, a vida em família, padrões morais e estrutura social. Quando você se depara com uma leitura bíblica que você tem dificuldade de entender de repente alguma coisa e você consegue se aprofundar e pegar a cultura da época, a tradição, os costumes da época, você consegue ampliar a sua visão e o seu entendimento sobre aquela passagem. Então é importante, eu dei dicas para vocês do canal do Rodrigo, da Aline, porque passa muito isso, passa muito os costumes da época. A arqueologia ajuda muito nisso. Então passa a ideia dos costumes, do que era costume na época. Então a gente visualiza muito melhor a leitura bíblica. Ok? Ler a Bíblia não significa dissecar um texto sem vida, que contém apenas símbolos gráficos de uma página. Quando as pessoas leem a Escritura as lê. Questiona e revela seus pensamentos. Hebreus 4:12. Bonita passagem, né? Mas vamos entender ela? Então, quando você está lendo uma passagem da Bíblia, você está lendo ali uma coisa que foi escrita para aquela época, né? O autor escreveu naquela época que ele viveu aquilo ali. Sendo que, quando você está lendo, você começa a ver, isso aqui é importante eu fazer na minha vida. Isso daqui é certo de eu fazer, isso aqui não é legal, isso aqui é errado. Isso aqui é justo. Então, você começa a ver coisas para a sua vida, para o seu cotidiano. Então é isso que significa que a Bíblia te lê também, a Escritura te lê. Porque você está lendo uma coisa que foi escrita há muitos e muitos anos atrás, naquela época.
mas a partir do momento que você lê, você se identifica com aquilo ali, e aquilo ali traz instrução para você. Então a Bíblia também te lê, a Escritura também te lê. Entendeu? Ela conduz a pessoa não apenas às verdades. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, aponta para a morte e ressurreição de Jesus, para o perdão e o conhecimento pessoal de Deus por intermédio de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus. Fala que Deus tinha um projeto para o ser humano caiu, se corrompeu, mas Deus não desistiu desse propósito. Ele enviou Jesus, porque a partir do pecado o homem não é justo. Ele não pode, por mais que ele seja bom, ele não pode se auto-justificar. O único que pode nos justificar é Jesus. Então ele enviou Jesus para nos justificar, para nos perdoar, levar nossos pecados na cruz e nos garantir salvação. Então, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus. A Bíblia fala da nossa redenção, do nosso perdão e da nossa garantia de salvação. Ok? Isso é lindo demais. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, segundo Timóteo 3, 16, 17. Portanto, cada palavra é importante. É o que eu acabei de dizer aqui em cima. Ela te instrui para a repreensão, aquilo que você não deve fazer, para a correção, como você solucionar aquilo que você tinha feito de errado, e para a instrução do que é certo. Então, a Bíblia é um manual para a nossa vida. E eu vou estar passando para vocês agora uma imagem, uma ilustração de como é dividida a Bíblia. E vocês vão entender, olhando essa ilustração, como fica mais fácil, como foi organizado pelos temas, como eu disse acima. O Antigo Testamento, por exemplo, o início dele fala das histórias, né? de Gênesis até segundo a Crônicas, até Esther, na verdade, fala de histórias. Os 5 primeiros livros falam da lei de Moisés, da criação e da lei de Moisés. Depois vem as histórias, né? De como surgiu o povo de Deus, como o povo de Deus foi perseguido. Aí depois nós temos poesias, que são de Jó até Cantares. Depois nós temos os profetas maiores e depois os profetas menores. É o período de profecia, né? que se chama. E o último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias. E depois disso a gente já abre o Novo Testamento. O Novo Testamento, com os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a bibliografia que conta a vida de Jesus. A parte histórica, que é o livro de Atos, e as cartas de Paulo, que são 13 no total, e as outras cartas, né? Que são de Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas. E termina com a profecia, que é um livro escrito por João, que é o livro de Apocalipse. Essa é a estrutura da Bíblia, tá? Então, a partir de agora, a gente vai começar o livro de Gênesis definitivamente, sendo que, antes da gente começar o livro de Gênesis, eu vou estar passando algumas curiosidades para vocês entenderem como é que funciona. O esboço do livro funciona da seguinte forma. A criação em Gênesis 1, história de Adão e Eva, Gênesis 2, a história de Noé e a Torre de Babel, Gênesis 6, a história de Abraão, Gênesis 12,
a história de Isaac, Gênesis 25, a história de Jacó, Gênesis 28, e a história de José, Gênesis 37. Nós sabemos que Gênesis tem 50 capítulos. A confiabilidade de Gênesis ter ocorrido. Existem vários pontos aqui que eu coloquei, vários versículos, mas eu vou citar apenas alguns, depois vocês vão ter acesso a esse material e podem olhar um a um. Mateus 19, 14, por exemplo, Jesus fala da criação do homem. Em Mateus 24, Jesus fala do dilúvio. Em Lucas 17, Jesus fala ele fala do dilúvio e da destruição de Sodoma. Então, em Romanos 5, fala de Adão e o pecado. Então, o maior exemplo que nós temos aqui é Jesus falando. Jesus ensinando sobre Gênesis. Então, não há prova maior da confiabilidade da palavra se Jesus falou dela. Ok? Depois vocês deem uma olhada nos versículos que eu deixei aqui. O significado de Gênesis significa origem, criação, geração, nascimento. Autor, tradicionalmente Moisés, e uma curiosidade que, além do Pentateuco, o Salmo 90 é de sua autoria. Algumas Bíblias até colocam, você vai lá no Salmo 90, vai estar lá no título, Salmo de Moisés. Né? Talvez aí seja uma coisa nova para você, que você tenha aprendido agora. Foi escrito há cerca de 1440 anos antes de Cristo. As palavras que definem, palavras-chave que definem Gênesis criação, aliança e genealogia. A divisão de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, isso é importante. Do capítulo 1 ao capítulo 11, fala da criação e das primeiras coisas. Do capítulo 12 em diante, fala da história dos patriarcas. Vai falar de Abraão, Isaac, Jacó, José. Tá ok? E eu queria deixar uma imagem para vocês. Talvez isso agora amplie o seu conhecimento, amplie a forma como você vai olhar a Bíblia, vai olhar Gênesis. Vocês sabem que Gênesis foi escrito, como eu disse agora há pouco, por Moisés. Sendo que, se nós pegarmos agora, olha aí na tela, você pegar isso daí e mostrar, vamos botar que você consiga voltar no tempo com essa imagem em mãos e chega para Moisés e mostra isso daí. O que Moisés vai falar disso daí? Uma bola azul, com algumas manchas. Por quê? Nós sabemos que é o planeta Terra. Sendo que eles não tinham essa tecnologia, eles não tinham essa visão. A forma como Moisés conhecia o planeta Terra é essa daí, que você está vendo na imagem. Ele foi criado num palácio, teve o privilégio da educação, e a informação que ele tinha sobre o mundo, sobre o planeta Terra, é essa que você está vendo aí. Uma deusa que é capaz de portar as estrelas do céu, outra que faz a base do planeta, outros deuses navegando no que seria as comportas dos céus, a parte de águas do céu. Então eles estão navegando, se você observar no canto esquerdo aí, na parte superior, na direita também tem. Então, tudo isso que você está vendo aqui é a forma como Moisés conhecia o planeta Terra. Então, se você leva para ele o planeta Terra como nós conhecemos, ele não ia entender nada, tá bom? Isso aí é para ampliar a visão de vocês tirarem o óculos contemporâneo de visão que vocês têm agora e colocarem um óculos da visão que Moisés tinha, para vocês entenderem melhor a forma de estrutura, de leitura da Bíblia,
de Gênesis, na verdade, né? Então, vocês, olhando da forma como ele olhava, vocês vão entender melhor o livro de Gênesis. Algumas pessoas vão dizer, até alguns teólogos, que Gênesis foi escrito durante o período babilônico, lá no exílio babilônico. Que Gênesis não foi escrito por Moisés, de repente começou com Moisés, mas não terminou com Moisés. Só que não tem como isso ser verdade. Por quê? Quando você pega o contexto, a estrutura de Gênesis, não há nada de empréstimo linguístico da cultura da Babilônia. Pelo contrário, 65% do Pentateuco, 65% dele é composto por empréstimo linguístico. O que é um empréstimo linguístico? Por exemplo, hoje nós temos alguns empréstimos linguísticos. Quando você fala, por exemplo, a tecnologia deixa isso bem claro. Download, e-mail, toalete, nada disso é do português. Download, e-mail é do inglês, toalete é do francês. Então, isso são empréstimos linguísticos. São coisas que surgiram, que você usa, mas não surgiu na tua língua. Mas você usa, então você meio que aportuguesa a coisa, né? Mas usa do original, da onde surgiu aquela palavra, entendeu? Então, 65% do Pentateuco, ele tem palavras emprestadas, linguísticas, do Egito, egípcios. Porque porque Moisés foi criado, né? Nós vamos falar isso em Êxodo. Moisés foi criado no palácio egípcio. Então ele teve toda a criação, toda a educação. Ele foi muito privilegiado nessa área. Ele teve a educação dele em cima da cultura egípcia, da língua egípcia. Então isso é importante dizer para vocês, que se vocês escutarem isso, não é verdade. Tá ok? Então, como eu disse, Moisés não ia conhecer, né, essa bola azul aí, como o planeta Terra. Ele ia mostrar para você e falar, não, o mundo que nós vivemos é isso aqui, ó, esse desenhozinho aí. Então, que você possa, a partir disso, tirar, né, seu olhar contemporâneo, tirar seu olhar de hoje e olhar como se Moisés estivesse olhando. O olhar dele era outro. O olhar dele era um olhar mais egípcio, mais hebreu. Então você tem que tirar esse olhar ocidental seu e pensar como eles pensavam naquela época. Isso vai ajudar você a entender melhor o texto. Ok? Então vamos lá. Vamos falar então de Gênesis capítulo 1. Chegamos finalmente aí na parte principal da aula. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, porque acho que agora você vai aprender algo talvez novo. Eu aprendi isso em pouco tempo. Vamos lá. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Bereshit bara Elohim. Princípio seria Bereshit. Quando você fala princípio de começo, início, no começo criou Deus, Bereshit é a palavra certa. Só que aqui, se você observar, foi usado Bereshit. Reshit, em hebraico, significa primogênito, primeiro, cabeça, primazia, que é a primeira em hierarquia, preeminência. O princípio aqui
Ele é um nome. E o nome é Jesus. Tenho certeza que muitos não sabiam disso. Para entender isso, é preciso entender um pouquinho o hebraico. E o hebraico deixa bem claro que Reshit, acompanhado de Bereshit, é um nome. Em João, capítulo 1, diz que o princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O princípio é Jesus. Diz também que por ele tudo foi feito, sem ele nada se fez. Jesus é o princípio. Em Jesus, no princípio, em Jesus criou Deus todas as coisas. Em Jesus criou Deus os céus e a terra. Isso é maravilhoso. Eu, quando aprendi isso, eu fiquei maravilhado, porque clareia a nossa mente. Você lê no princípio, no começo, mas quando você pega ali o original, você entende, algumas Bíblias, algumas versões, até anotei aqui, a revista corrigida, por exemplo, de 2015, a Almeida Antiga, de 1848, elas usam, no princípio, em caixa alta, em letras maiúsculas, porque elas já entendem isso. Elas já sabiam disso. Princípio é Jesus, princípio é nome próprio. Não é começo. Para ser começo, teria que ser Bereshit. A partir do momento que usa Bereshit, está falando de Jesus. Maravilhoso, não é? É tremendo aprender. Eu fico empolgado quando eu vejo coisas assim. Eu peço a Deus que te dê essa empolgação, esse desejo, esse anseio pela palavra de Deus. Quando eu leio, eu me empolgo, eu fico animado. E eu espero que você fique também, porque aprender coisas novas assim é importante demais e amplia o nosso conhecimento, a nossa visão. Muito bom, né? Então, Bereshit significa Jesus. No princípio, em Jesus criou Deus os céus e a terra. Em João fala, em Jesus, por ele tudo se fez. Então, foi Jesus que fez as coisas. Sem ele nada se fez. Então, em Jesus criou Deus os céus e a terra. Maravilhoso. E aqui nós falamos, criou Deus os céus, e os céus aqui eu coloquei um 3 na frente, porque nós conhecemos 3 céus. O primeiro é o céu que nós vemos, né? O segundo, você vê lá em Jó. Em Jó, nós vemos um exemplo de um lugar que Deus está com os anjos e o diabo teve acesso. Só que o diabo foi expulso do terceiro céu. Então, o lugar que ele teve acesso é o segundo céu. O primeiro céu que nós vemos, o segundo céu é esse lugar que o diabo ainda teve acesso. E o terceiro céu, né, para confirmar o terceiro céu, em 2 Coríntios 12, Paulo fala de um homem que ele conheceu que foi arrebatado ao terceiro céu. Então aí está o exemplo do terceiro céu, que é onde fica o trono de Deus. Onde fala ali Apocalipse, que está o trono de Deus, a Arca da Aliança dos 24 anciãos. Ali é o terceiro céu. Impressionante, né? É gostoso aprender essas coisas assim. E agora eu vou falar com vocês, é o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. E a terra estava sem forma e vazia. Versículo 2 esse. Existe uma teoria, toda vez que eu usar teoria no nosso curso, significa o seguinte, que é uma corrente de pensamento, só que existem várias, tá? Existem várias. Só que existem correntes de pensamentos mais fortes que outras. E essa corrente de pensamento que eu vou falar com vocês agora, por muito tempo eu me simpatizei com ela. Eu achava interessante. Até o momento que eu entendi uma outra coisa que a gente vai aprender à frente,
Eu falei, não tem nada a ver não, é outra coisa. Bom, vamos lá, para vocês não ficarem curiosos. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. E a terra estava sem forma e vazia, versículo 2. Existe uma teoria chamada teoria da lacuna ou intervalo, que entre o versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o versículo 2, a terra estava sem forma e vazia, houve um período gigante aí, de milhares de anos, né? E, inclusive, dizem que é nesse período que os dinossauros existiram, o período Jurássico, entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, criou. A terra está pronta, está tudo criado, foi tudo criado. E aí, no versículo 2, diz que ela estava sem forma e vazia. Aí falam que pode ter sido o anjo que caiu do céu, bateu na terra e causou ali a extinção dos dinossauros em massa, né? 1/3 dos anjos caíram. Isso foi na terra. Então, a terra ficou sem forma e sem vida, vazia. Aí começa, aqui fala dos dias da criação, mas essas pessoas acham o seguinte: não foram dias da criação, né, do primeiro ao sétimo dia, no sétimo Deus descansou, que diz. Não foram dias de criação, foram dias de reorganização daquela terra que estava caótica, que estava vazia, sem forma. Então, Deus começou a organizar ali, ó, água para cá, terra para ali, vamos colocar os luminares do dia, da noite. Então, Deus organizou. Essa é a teoria da lacuna, o intervalo. Eu vou estar colocando um vídeo para vocês agora, não sei se o vídeo vai ficar, porque eu baixei ele da internet, daquela novela Gênesis da Record. É um videozinho curtinho, de 2 minutos e pouco. Se ele não ficar, a gente coloca no grupo depois para vocês verem. Que explica exatamente essa teoria. Então vai ficar bem mais fácil vocês entenderem o que aconteceu. Essa teoria é explicada exatamente no primeiro capítulo dessa novela. Então vocês vão entender por que a novela fez isso, baseado nessa teoria da lacuna no intervalo. Ok? Subirei ao trono de Deus e ali me assentarei. E serei como o Altíssimo. Houve batalha no céu. Lúcifer foi expulso. E todos os anjos que se rebelaram com ele. 1/3 do céu. E esses anjos caídos se tornaram demônios. Foi assim que a terra ficou sem forma e vazia.
terra não foi criada em vão. Ao mesmo tempo que aparece em Gênesis a palavra Tohu, o contexto imediato de Isaías torna claro o sentido original que Deus formou a terra para ser habitada. Ela não foi feita para ficar vazia. E aqui diz que havia trevas sobre a face do abismo. O abismo aqui seria o universo, seria aquilo em torno da terra, ok? E o Espírito de Deus, aí você percebe a trindade na criação. Porque em Jesus criou Deus, os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, antes da criação de todas as coisas, ou a organização, segundo essa teoria, as águas já existiam, porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, você não vai ver naquela sequência de criação, Deus criando a água. Ele só vai ver separação entre terras e águas. As águas já existiam e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Fascinante, né? Então, hoje a gente vai ficar por aqui. A partir da próxima aula, a gente vai falar sobre esses dias da criação e emendar no capítulo 2. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisas aqui. Deixem nos seus comentários as dúvidas sobre essa aula. Eu vou pedir sempre para vocês deixarem dúvidas relativas à aula, tá? E eu tenho uma intenção, não vou falar que vou realmente fazer, porque vai depender do comentário de vocês. Quando acabar o capítulo 11, antes de a gente emendar na história dos patriarcas, eu pegar os comentários de vocês com dúvidas e fazer uma aula matando as dúvidas. Tá ok? Se vocês quiserem fazer dessa forma, a gente faz um vídeo matando essas dúvidas que vocês vão escrever no comentário de cada aula. Ok? Eu agradeço vocês. Estou muito feliz, como eu disse no início. Que Deus abençoe a vida de vocês, rica e abundantemente. E que hoje vocês já tenham aprendido bastante coisas. Eu tenho certeza que vocês estão saindo dessa aula com mais conhecimentos quando vocês começarem a assistir esse vídeo. Que Deus abençoe profundamente a vida de vocês e até a próxima aula.